mas elas têm uma luz, né? Que nem uma lanterna. Que as estrelas também conduzem na noite escura as pessoas quando elas precisam caminhar, né? Não é fora de casa. Que nem uma lanterna que a gente usa em casa, né? Quando a gente sai de noite, a gente precisa de uma lanterna, né? Para nos iluminar o caminho para onde a gente precisa ir. E a nossa história de hoje, ela é
tá, irmãos. Agora vamos para a mensagem. O jovem Guilherme. Bom dia a todos, feliz sábado. Agora a gente tem que se acostumar um pouco a usar o microfone, né? Porque eles não funcionam. Eu até pensei em fazer um sermão mais temático do Natal, né? Mas esse daqui já estava pronto, eu resolvi trazer ele. Eu terminei ele semana passada. Eu vim falar aqui sobre um dom que todos nós temos. Que Deus nos dá enquanto a gente é vivo. Um dom que nós todos podemos desfrutar, e ele é o dom do tempo. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é o tempo para cada um de vocês? Sim, é para responder. Eu acho assim, o tempo é uma coisa muito preciosa, a gente não deve desperdiçar. A gente tem tempo, a gente sobra um tempinho, tempo porque põe coisas de notícias, principalmente se dá para o Deus. Muito bem. A definição de tempo, segundo o dicionário, é a seguinte: período sem interrupções, no qual os acontecimentos ocorrem. Continuidade corresponde à duração das coisas. No cotidiano, o uso da palavra é basicamente empregado para determinar a duração dos acontecimentos. Entretanto, o tempo também é uma grandeza física, caso vocês não saibam. Considerado uma das dimensões do universo, nós podemos medir coisas com o tempo. Um dos exemplos mais famosos do tempo é essa unidade aqui do menino. Não sei se vocês conseguem ver. Esse aqui é um ano-luz. A distância que a luz percorre em um ano é aproximadamente 9 bilhões e 500 bilhões de quilômetros. Daria mais ou menos 300 milhões de metros por segundo. Mas tem outras unidades mais do nosso cotidiano, como por exemplo, não sei se quem vai para Santa Maria frequência, quanto demora, mas eu acho que é em média uns 40 minutos assim, né, de carro. Nós podemos medir coisas com o tempo. Mas não é esse o foco da minha mensagem. A Bíblia apresenta algumas menções da palavra tempo. E na maioria delas refere-se ao próprio sentido da palavra. Refere-se à unidade do tempo. E ela também apresenta algumas características dele. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Eclesiastes 3:20. Esse é o nosso primeiro texto. Eclesiastes 3:20. O texto diz assim: todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Esta é uma característica do tempo. O tempo só corre em uma direção, ou seja, ele só diminui, e não tem como voltar, não permite retorno. Segunda característica: o tempo, Gênesis 6:3. Outra referência. Quase toda a Bíblia. Aqui nós temos uma revelação que por causa do pecado do ser humano, o nosso tempo é limitado.
6:3. Será todo mundo achado? Quem quiser ler para nós. Então o Senhor diz: meu espírito não tolera os humanos por muito mais tempo, pois são apenas carne mortal, e seus dias serão limitados a 120 anos. Então, segunda característica do tempo. Mas qual é a relevância do uso do tempo para nós, como cristãos? Veja, a Bíblia toda é uma história de relacionamento, certo? Relacionamento entre Deus e a humanidade. E agora eu pergunto para vocês, que relacionamento que pode ser cultivado sem tempo? Não existe, né? Nosso relacionamento com Deus é a mesma forma. Nós precisamos passar tempo com Deus para crescer. Nós precisamos passar tempo, chegar tempo para nós mesmos também, para melhorar como pessoa. E assim é com todos os relacionamentos, seja entre pai e filho, entre irmãos, entre cônjuges, etc. E nos nossos dias, o tempo parece passar mais rápido, vocês não notam? As horas parecem minutos, os dias parecem horas. Eu vou dizer isso daí é só uma percepção nossa. É coisa da nossa cabeça, mas realmente essa impressão ela não é à toa. Tem muitos fatores. Uma curiosidade que eu vou trazer para vocês é que em 2019, num dia específico do verão, a Terra chegou a percorrer a órbita com o Sol a uma velocidade de 110.700 km por hora. Algum de vocês já notou essa diferença? Para nós já está parado, né? Realmente é muito rápido. E qual é o problema desse nosso aceleramento todo? Esse daqui, ó. Esse daqui é considerado o mal do século hoje, chamado de ansiedade. Quem nunca se sentiu ansioso por alguma coisa na vida? Sempre tem alguma coisa, né? O que é a ansiedade? A ansiedade é um sentimento natural quando está relacionada, por exemplo, com um prazo apertado ou uma tarefa urgente de trabalho. Já os transtornos de ansiedade acometem pessoas que geralmente se preocupam intensamente e não conseguem lidar com essa cobrança, a ponto de comprometer sua qualidade de vida e seu bem-estar. Geralmente a ansiedade, ela é, então, um transtorno, né? Um transtorno é um excesso de controle. Os transtornos ansiosos são uma reação emocional de uma ameaça no futuro. Incerteza e imprevisibilidade são seus principais gatilhos. Então, o ser humano se sente com medo, né, do passar do tempo. Algo parece que nos ameaça. Não conseguir prever o que está à frente é o que causa ansiedade. O primeiro sinal é o sentimento de ansiedade em relação ao que irá ou poderá acontecer, acompanhado de pessimismo. Isso provoca no corpo e no cérebro humano uma sensação de perigo, urgência, medo e insegurança. Consequentemente, o organismo reage com uma luta ou uma fuga. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo com cobranças intensas em seu ambiente de trabalho pode inicialmente apresentar irritabilidade, raiva e tensão muscular. Posteriormente, ela pode desenvolver insegurança, labilidade emocional, que são mudanças exageradas no comportamento ou no humor, etc. Eu não vou aprofundar
Mas eu pergunto para vocês, nós conseguimos controlar tudo no mundo? Nós temos controle das coisas que acontecem? Qual é a lógica de se sentirmos ansiosos pelo passar do tempo? Uma coisa que a gente não consegue controlar, e é óbvio, né, que está cada vez mais previsto nos dias de hoje, é o clima. Vocês notam, né, que nós vemos de anos de secas e depois fortes tempestades. Às vezes não chove e às vezes chove demais. Esse é o problema. O clima é uma das coisas que a gente não consegue controlar. E tem vários exemplos. Outro exemplo é a opinião do outro. Nós não conseguimos controlar os pensamentos de outra pessoa. Não adianta o tanto que a gente queira mudar a opinião de outras pessoas, a gente não consegue. Isso é meio óbvio, mas às vezes é difícil de aceitar. E sabe qual é o melhor tratamento para isso? O melhor tratamento para essas preocupações todas nós temos. Se chama oração. Gostaria de ler aqui para os irmãos Salmo 105, versículo 4. Quem quiser achar, sinta-se à vontade. Salmo 105, versículo 4. Ele diz o seguinte: recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Temos no Antigo Testamento, em específico, vários períodos em que os profetas se sentiam ansiosos, seja por ameaças, perseguições, eles eram seres humanos como nós. E várias passagens falam que nesses momentos eles recorriam à ajuda de Deus. Eles oravam. E o ato de oração, ele tira o sujeito ativo de nós e coloca para Deus. Ele tira não a ação em si, mas a responsabilidade. Nós reconhecemos que tudo que acontecer daqui para frente é Deus que está por trás. E isso dá uma sensação de alívio, não dá? Quem faz uma oração e não se sente aliviado depois que termina é porque ela não foi sucesso. Me perdoe. Mas é isso. Pensando nisso, eu convido os irmãos para fazer uma reflexão. Quanto tempo nós temos tirado para orar por dia? Nós temos agradecido por tudo que Deus faz por nós? Cada momento que nós estamos respirando é um presente de Deus. E esse é o inestimável ao longo do tempo. Todos os dias nós recebemos um suprimento de 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos, 24 horas que ainda não vivemos, 24 horas que nunca mais tornaremos a viver. Sabendo disso, Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e atividades de toda a pessoa na vida. O nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu e estamos sob a mais solene obrigação de aproveitar para a sua glória. De nenhum talento que nos concedeu requererá Ele mais estrita conta do que o nosso tempo. Aqui tem mais um texto que realça isso. Salmos 92, ainda Salmos. O tempo é dádiva de Deus. Veja o que o salmista escreveu. Salmo 92. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio.
que é esse contar os nossos dias? Organizar o nosso tempo. Dar prioridade às coisas que realmente são importantes. Estabelecer sequências. Ter sempre uma regularidade. Ter sempre tempo para Deus e tempo para nossas coisas. Isso parece difícil às vezes, né? Às vezes a gente cria um compromisso que não estava previsto, às vezes acontece algo que não está no nosso controle, como eu mesmo falei. Tinha uma visita na hora da meditação. Isso acontece, e não está no nosso controle, como eu mesmo falei. Mas é importante a gente separar o tempo, saber separá-lo de forma que as coisas importantes sejam, de fato, tenham seu tempo. E que nós não nos preocupemos com o que está por vir amanhã ou depois. Porque Jesus mesmo disse, eu não lembro em qual lugar disso, mas ele disse que as aves do céu não plantam nem colhem, contudo Deus as sustenta. Então, quanto mais nós, seres humanos, é precioso o talento de Deus. Dia a dia ele é nos concedido como um legado. Seremos por Deus chamados às contas quanto a ele. Deve ele ser usado para a glória de Deus. E se queremos prolongar nossa vida, se queremos alcançar a vida que se mede pela vida de Deus, temos que dar à mente alimento puro. Não se deve planejar tempo algum que poderia ser usado de modo correto. Aqui eu coloco outra afirmação que sabe qual é a recompensa para nós? Depois que Jesus voltar para os santos e os justos, a recompensa que está prometendo? Tempo com ele, em outras palavras, a vida eterna. Ou seja, nunca mais vai faltar tempo para ele. Vai ser ao contrário, até eu creio que os salvos que estiverem com ele vão achar coisas para fazer naquele tempo. Vai ser um problema preencher aquele tempo e não ter tempo para preencher. Então, com esse pensamento, eu gostaria de abrir aqui o último texto. Lucas 9, começando do 59 ao 62. Lucas 9, começando do 59 ao 62. Pode ser do 57 até, do 57 ao 62. Em alguns evangelhos, esse pequeno pedaço aqui ele é esquecido. Mas aqui, no Evangelho de Lucas, nós temos uma menção bem boa dele. Vou começar então. O começo dele, aqui, pelo menos na minha Bíblia, o título já é quão difícil é seguir Jesus. Então, Lucas 9:57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, de imediato, Jesus estava dizendo que não tinha nenhuma vantagem em seguir ele. Para aquele homem lá, provavelmente aquele homem já estava muito entusiasmado, na emoção, quem sabe, afirmou aquilo: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus já jogou um balde de água fria nele. A gente não vê o que acontece aí, o texto não mostra, mas fica para nossa imaginação. Seguindo, 59. A outro disse: siga-me. Aqui é Jesus convidando. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. 60. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vai proclamar o reino de Deus.
61. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa é uma decisão que deve ser tomada sem arrependimento, né? Jesus está dizendo. E notem, né, que pelo menos esses dois últimos sujeitos aqui, tinha sempre um empecilho na frente, né? Tinha sempre um empecilho na frente de seguir Jesus. A uma ele ainda tinha que sepultar o pai, né? Como se ele fosse o único parente dele. A outro, ele ainda tinha que se despedir da sua família. Eu pergunto aos irmãos aqui. Ainda é muito difícil seguir Jesus nos dias de hoje? É, né? Sim. Certeza. Por que será? Porque nós somos pessoas muito ocupadas. Provavelmente no tempo de Jesus as pessoas também eram ocupadas. Porém, eram coisas simples. Era uma vida mais simples. Era um estilo de vida mais lento. Hoje em dia fica cada vez mais difícil de seguir a Jesus, porque as preocupações aumentam muito. Nós nos preocupamos com muitas coisas. Nós nos preocupamos com a nossa comida, com as nossas roupas, com o nosso trabalho, com a nossa vida pessoal, com a nossa saúde emocional, física. Nós nos preocupamos com cachorro, bicho, estimação, com a nossa casa, às vezes tem medo de um ladrão, às vezes pode. O recado final da minha mensagem é esse. Tem algum empecilho que impede a gente de nos dedicar mais a Deus? Se sim, eu convido os irmãos a pensar a respeito. Pensar se a gente leva realmente a sério a vida que a gente mesmo se propõe a viver ao lado de Cristo. Refletir se a gente coloca o reino de Deus antes de todas as coisas. Com esse pensamento, então, gostaria de chamar o hino número 300. Pode tocar.
Cristo Jesus, se for da sua